Olá pessoal, nós estamos de volta e nós iríamos iniciar a fala sobre Blagger. Blagger ele vem falar acerca da entrevista psicológica. Ele é um autor que costuma cair muito nas bancas, tá? Você precisa estar bem atento. José Blagger, tá? Assim a pronúncia. Ele vem dizer o seguinte, olha só. Segundo Blagger, a entrevista psicológica é um instrumento fundamental do método clínico, tá bom? E é, portanto, uma técnica de investigação científica em psicologia. Por ser uma técnica, tá? Então note bem que ele traz que a entrevista ela é uma técnica. Tem os seus próprios procedimentos ou regras empíricas, com os quais não só se amplia e se verifica, como também ao mesmo tempo se aplica conhecimento científico. Blagger, quando ele vem falar da entrevista, ele vem trazer alguns tipos de entrevista. Primeiramente, ele vem dividir a entrevista em dois tipos, aberta e fechada. Depois ele divide em mais outros que a gente vai tratar já já, tá bom? Olha só, a entrevista ela pode ser de dois tipos fundamentais. A entrevista aberta, tá? Onde o entrevistador ele tem uma ampla liberdade para as perguntas e também para fazer as suas intervenções, permitindo-se assim toda uma flexibilidade necessária para cada caso em particular. E também dentro da entrevista aberta, nós podemos entender que essa liberdade ela reside em uma flexibilidade suficiente para permitir, na medida do possível, claro, que o entrevistado configure o campo da entrevista segundo a sua própria estrutura particular, ou seja, o campo da entrevista irá se configurar o máximo possível pelas variáveis que dependem da personalidade do entrevistado. Já na entrevista fechada, as perguntas elas já são previstas, bem como a sua ordem e a maneira de formulá-las. O entrevistador, olha que ele não pode alterar essas exposições. Aqui era essas aqui, tá bom? Essas exposições. Se trata de um questionário que passa a ter uma relação estreita com a entrevista. Diante disso, a entrevista aberta ela vem possibilitar uma investigação que é muito mais ampla acerca da personalidade do entrevistado, enquanto a entrevista fechada ela vem oferecer dados mais palpáveis no que se refere à questão quantitativa. A entrevista ela pode vir a se diferenciar também diante de mais dois níveis, tá? Quanto ao número de participantes, tá? Desse ponto de vista, nós temos que as entrevistas elas podem ser tanto individuais quanto grupais. Aqui uma coisa importante, tá, da gente estar sinalizando é que para Blagger, e na verdade não só para Blagger, né, mas em todos os casos, a entrevista ela é grupal em todos os momentos. Por quê? Porque até quando existe somente um cliente ou paciente, já existe uma relação grupal entre o terapeuta, entre o psicólogo e ele, tá bom? Então, Blagger ele vai dizer que em qualquer momento a entrevista ela é grupal. E também existe a entrevista quanto ao seu beneficiário, ou seja, a entrevista em benefício do entrevistado, tá? Nós estamos falando de uma consulta psicológica ou mesmo psiquiátrica. Também existe a entrevista cujo objetivo é para pesquisa, na qual o que importa são os resultados científicos. E por fim, nós temos a entrevista que se realiza para um terceiro, ou seja, uma instituição. Aqui uma coisa importante para você anotar, tá bom? É que dentro dessas três últimas, além da primeira, aliás, fora a primeira, as outras duas ela requer que o psicólogo ele trabalhe com esse entrevistado no sentido de motivá-lo a responder, tá? A primeira, como ele é voltado até para o próprio beneficiário, não tem essa necessidade, tá bom? Bom, vamos para uma questão. Eu gostaria de trazer uma questão para que nós possamos trabalhar um pouco acerca de Blagger. FCC ano de 2016. Segundo José Blagger,
Em uma entrevista classificada aberta, o entrevistador tem liberdade para perguntar e intervir, adaptando-se ao contexto de cada caso. Sobre a entrevista aberta, é correto afirmar: alternativa A, aprofunda os dados de um questionário, também conhecida como inquérito. Não, nós não estamos falando acerca disso. Alternativa B, estrutura um discurso do sujeito por meio de intervenções. Não, também não, nós não falamos acerca disso em Blagger, não. Alternativa C, é inflexível. Olha, pessoal, aqui eu paro até por aqui, né? Entrevista aberta inflexível, não tem como, tá? Ela é totalmente flexível. Alternativa D, caracteriza-se por ser uma entrevista grupal. Não, não tem nada a ver. Não, existem entrevistas fechadas que podem ser grupais também. E a alternativa E, só nos resta ela, reside em uma flexibilidade suficiente para permitir que o entrevistado configure o campo da entrevista. Nós vimos muito isso na entrevista aberta, né? O entrevistado ele tem a liberdade para configurar esse campo. Aliás, esse campo ele é determinado pela própria personalidade do entrevistado. Diante disso, a alternativa correta, a alternativa E, tá bom, pessoal? Olha só, vamos lá? Ainda continuando sobre Blagger, olha o que ele vem dizer. Para Blagger, o aspecto fundamental da entrevista consiste em uma relação humana na qual um dos integrantes deve procurar saber o que está acontecendo e deve atuar segundo esse conhecimento. A realização dos objetivos possíveis na entrevista, investigação, diagnóstico e orientação depende desse saber e também da atuação de acordo com esse saber. A regra básica da entrevista consiste em obter dados completos acerca do comportamento e não da vida da pessoa no decorrer da entrevista. Bom, então eu trouxe aqui essa parte ainda de Blagger porque eu me lembrei de duas questões que não são FCC, mas, né, vai que a FCC cobre, então é importante que você saiba. A primeira é de uma questão relacionada ao CESP. O CESP fez uma questão há alguns anos atrás falando acerca da realização desses possíveis objetivos, onde era investigação, diagnóstico e orientação. Então, se cair na prova acerca dos objetivos possíveis da entrevista segundo Blagger, tá? Investigação, diagnóstico e orientação. E também de uma outra questão da VUNESP agora, falando acerca da regra básica, tá bom? Que vinha trazer justamente essa questão de que a regra básica, ela se refere aos dados completos do comportamento. Eu me lembro que na questão ela falava que se referia aos dados completos da vida do paciente. Não, é comportamento. Falou em regra básica da entrevista, dados completos do comportamento, tá bom? Vamos lá, ainda sobre a entrevista inicial, mas agora falando sobre a Ocampo, que também é uma referência muito importante. Olha só o que ela diz. Segundo Ocampo, a entrevista inicial é uma entrevista que ela é semidirigida, tá? Ou seja, uma entrevista semidirigida o que é? Quando um paciente ele tem a liberdade para expor os seus problemas, começando por onde ele preferir e incluindo o que ele desejar. Uma coisa muito importante aqui é que a entrevista ela não é a técnica, e sim ela é uma técnica. Ou seja, ela pode sim ser insubstituível. Quando isso pode ocorrer? Quando ela cumpre certos objetivos do processo psicodiagnóstico, tá? Mas os testes, isso é importante, tá? Principalmente os testes que são
projetivos, eles apresentam certas vantagens em cima das entrevistas, o que os tornam insubstituíveis e imprescindíveis. Tá? Então, quando nós falamos dentro desse processo, os testes, esses sim são substituíveis e imprescindíveis. Trouxe essa parte também porque essa é uma questão FCC. Eu vou trazer essa questão ao final do nosso módulo, ao final da aula de psicodiagnóstico, tá? Por que só ao final? Porque ela traz aí vários conceitos, cada alternativa dela vem trazer coisas que nós já vimos, tá? E bem espalhadas no livro da Ocampo. Então eu vou trabalhar primeiro a teoria referente às alternativas e no final da aula, não desta aula, mas da aula de avaliação, das aulas de avaliação psicológica, eu trago essa questão que é de grande importância, tá bom? Caso você tenha interesse, eu também tenho essa aula gravada, essa questão, a resolução dessa questão gravada no meu canal do YouTube, tá bom? Então, vamos lá, olha só, uma outra questão agora, acerca também da Ocampo 2012. Vem comigo. Ocampo e Arzeno, na obra O Processo Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas, concordam que, em um psicodiagnóstico, a entrevista inicial ela é semidirigida, quando o paciente, alternativa A, é interrogado sobre os motivos da consulta e responde às perguntas do terapeuta, porém sem liberdade para modificar a ordem dos temas apresentados. Não, nós não vimos isso. Entrevista semidirigida não tem nada a ver com isso, não? Risca ela. Alternativa B. Começa respondendo um questionário. Não, eu já começo riscando. Não tem nada a ver, ele não começa respondendo um questionário, tá? Bom, C. Dirige a entrevista escolhendo os principais temas a tratar com o entrevistador, sem que este interfira na escolha. Não, não tem nada a ver. Ele não dirige a entrevista. Essa entrevista ela é semi-dirigida, então, errado. Alternativa D. Tem liberdade para expor os seus problemas, começando por onde preferir, e incluindo o que desejar. Nossa, isso é familiar, não? A entrevista semi-dirigida, ela é exatamente isso, não? É importante entender, olha só o quanto a FCC ela foi literal nessa questão. Mas só vamos ler a última para confirmar. Interroga o psicólogo. É ele que vai interrogar o psicólogo sobre as questões que deseja esclarecer? E o psicólogo vai estruturar suas perguntas a partir desse enquadro inicial? Não, não tem nada a ver, não. Com isso, a alternativa correta realmente, alternativa D. Bom, agora nós vamos falar então um pouco, segundo o Ocampo, acerca dos objetivos da entrevista inicial. Olha o que ela vem dizer. Segundo a Ocampo, os objetivos da entrevista inicial são perceber a primeira impressão que nos desperta do paciente e ver se essa impressão se mantém ao longo de toda a entrevista ou muda de sentido. Esses são aspectos importantes, tá? A sua linguagem corporal, as suas roupas, os seus gestos, a maneira como ele fica quieto, ou mesmo ele se move, inclusive também o seu semblante, tá bom? Considerar e avaliar o que o paciente verbaliza, o que, como e quando verbaliza e também com que ritmo. E também fazer uma comparação com a imagem que transmite através da maneira como ele fala, quando ele nos solicita e também nos consulta. Aquilo que se expressa como um motivo manifesto da consulta, ele pode vir a manter-se, a anular-se, a ampliar-se ou mesmo a restringir-se durante o resto da primeira entrevista, tá? Ou mesmo do processo dela. E constitui um dado muito importante. Esta também faz parte daquela questão que eu falei que eu ia trazer ao final da aula, então guarde isso, tá bom? Bom, vamos lá?
estabelecer o grau de coerência e discrepância entre tudo que foi verbalizado e tudo que captamos através de sua linguagem não verbal, quer seja roupa, gestos, modo de se sentar ou se portar, etc. Tá? Ou seja, o que é expresso de modo não verbal é algo real e muito menos controlado do que as verbalizações, tá bom? Confrontar isso pode nos informar acerca da coerência e também das discrepâncias entre o que é apresentado como um motivo que é manifesto dentro dessa consulta ou mesmo um motivo que é subjacente dentro dessa consulta, tá bom? Bom, vamos lá. Planejar a bateria de testes mais adequada quanto aos elementos a se utilizar, ou seja, a quantidade e a qualidade dos testes escolhidos, a sequência, ou seja, a ordem e a aplicação, e também o ritmo, número de entrevistas que calculamos para a aplicação dos testes que foram escolhidos. Estabelecer um bom raporte com o paciente para reduzir ao mínimo as possibilidades de bloqueios ou paralisações e também criar um clima preparatório que seja favorável à aplicação de testes. Ao longo de toda a entrevista é importante captar o que o paciente nos transfere e também o que isso nos provoca. Referimos-nos aos aspectos transferenciais e contratransferenciais do vínculo. É importante captar que tipo de vínculo o paciente procura estabelecer com o psicólogo, seja para seduzi-lo, ou para confundi-lo, ou mesmo evitá-lo, ou manter-se à distância e também depender excessivamente dele, etc. Então aqui nós estamos falando desses aspectos que são transferenciais e contratransferenciais dentro do vínculo. E é importante, né, também fazer essa captação do vínculo que o paciente ele estabelece com o psicólogo. Né? O texto vem dizer que ele procura seduzi-lo, confundi-lo, evitá-lo ou mantê-lo à distância, tá bom? Na entrevista inicial com os pais do paciente, é importante detectar também qual é o vínculo que une esse casal, o vínculo também entre eles como casal e também o filho, ou que cada um deles com o filho e também vice-versa, e também do casal com o próprio psicólogo. Aqui é interessante observar se ambos, ou mesmo um deles, tem a condição de colaborar, de compreender, de aceitar as mudanças que esse filho pode vir a ter ou possa vir a ter caso comece o processo de terapia. Avaliar a capacidade dos pais de elaboração e da situação diagnóstica atual e potencial. Investigar o motivo da consulta. Aqui deve-se fazer uma discriminação entre o motivo manifesto, que é o sintoma que preocupa aquele que solicitou a consulta, e o motivo latente, que é um sintoma que está subjacente ou profundo na consulta. Bom, uma outra questão agora, FCC no de 2013. O Campo e Arzeno, estudiosos do psicodiagnóstico, acreditam que ao longo de toda a entrevista inicial é importante captar que tipo de vínculo o paciente procura estabelecer com o psicólogo. Nós acabamos de ver isso. Se procura seduzi-lo, confundi-lo, evitá-lo, manter-se à distância, depender excessivamente dele, por exemplo. E também certos sentimentos e fantasias de importância vital para a compreensão do caso, que surgem no psicólogo e que permitem determinar que tipo de vínculo objetal que opera como modelo interno inconsciente no paciente. Esse processo refere-se aos aspectos, nós acabamos de ver isso, sem enrolação, transferenciais e contratransferenciais. Bom, pessoal, vamos para mais um intervalo, tá? E daqui a pouco nós retomamos com mais uma aula. Até já!